Então, o discipulado, devagarzinho nós vamos dando o formato da proposta, devagarzinho os irmãos vão entendendo o processo, devagarzinho o corpo vai se moldando a essa nova consciência, né? Essa nova plataforma das reuniões, onde nós temos que ter um pouquinho mais de atenção, não apenas ouvir, mas ouvir e escutar, não é? Ouço, escuto, me confronto, peço para que o Espírito fale comigo, me ensine, coloco então um plano de ação para que aquilo que ele me ensinou possa se manifestar, se expressar através de Cristo na minha vida. Esse é o processo de transformação. Então nós estamos buscando exatamente isso, para que cada família desfrute dessa plenitude do Senhor. Eu tenho aqui anotado, e eu também quero compartilhar isso com os irmãos, nós temos organizado um material que eu vejo que é muito específico para esse tempo. O Senhor tem nos entregado, o Senhor tem nos ajudado, e eu vou montar esse material em forma de apostila. Eu estou editando, colocando, ajeitando as ideias, tudo aquilo que eu vejo que é específico para esse tempo. Vou estar colocando em PDF isso e vou estar mandando para os irmãos poderem, né? A maioria das coisas vai estar. Eu procurei colocar até alguns exemplos, tudo aqui para que você possa entender na hora que você lê, não ter só o tópico, né? Você lê, só tem o tópico, não tem o desenrolar do raciocínio, né? Mas o que eu falo com isso? O que eu falo, né? Por onde eu vou? Então a gente vai procurar fazer essa apostila. Cada semana você vai estar montando uma parte desse material, montando uma parte, até que nós tenhamos um material completo. E esse material completo vai ser essa base de amor. Vai ser essa base de amor. Por quê? Porque não existe amor sem relacionamento. Olha para o seu irmão e fala para ele assim, não existe amor sem relacionamento. Não tem como você se apaixonar por alguém se você primeiro não abrir um relacionamento. Então é como se você não se relaciona, sempre aquela pessoa vai ser um estranho para você. Não é assim? Você chega do lado da pessoa, você olha para ela olha para você, não tem conversa. Não tem conexão. Não tem assunto. Não tem... E muitas vezes é esse nível de relacionamento que a gente tem com o Senhor. E muitas vezes nós nem buscamos a presença do Senhor, porque nós nem temos relacionamento. Então, para nós ter um tempo de oração e não ter um tempo de oração, para nós tanto faz. Nós passamos o nosso dia, vivemos a nossa vida, e não é um dia, é uma semana, são meses, muitas vezes, e nós não temos essa intimidade com o Senhor. Então, esse tempo de amor, não tem como nós podermos declarar que amamos ao Senhor sem que realmente essa expressão de relacionamento não esteja em nós. Onde essa fome, essa sede por Ele, esse anseio de estar na Sua presença, esse anseio em adorá-lo, esse anseio em orar, esse anseio em ler a Bíblia, esse anseio de ouvir os irmãos, esse anseio de estar junto como família e interceder, esse anseio de ver cada família crescendo no Senhor. Nada disso virá se não houver relacionamento com aquele que produz tanto o querer como o realizar em nós. Olha só, senão nós vamos achar que a nossa rotina é satisfatória. E não é por aí, né? Então, esse tempo de amor, nós vamos estar desenvolvendo esse conteúdo. Eu creio que você vai perceber isso. E o que nós vamos buscar mostrar hoje? Nós vamos entender hoje, e a minha esperança é que nós possamos compreender isso, a importância de discernir, de entender, de compreender o que é estar nele.
o que é estar nele e o que isso representa. Porque nós falamos muito, né? Senhor, estamos no Senhor. Senhor, queremos estar em Ti. Senhor, como que isso opera? Como que eu trago isso para a minha vida? Qual que é a minha posição? Aquilo que Ele espera que eu expresse para realmente eu estar nele, experimentando dele. Então hoje, o nosso tempo é breve, eu sei disso, é um desafio para mim também, conseguir fazer isso hoje, mas se não der, a gente segue para a próxima semana, mas é isso que a gente quer responder hoje. Não só responder, mas que isso entre e você se veja nesse relacionamento como Ele anseia se relacionar com você. Amém? Podemos olhar dessa forma? Podemos ir por aí? Quem quer aprender isso? Quem quer ver isso? Não é? Porque disso se trata o amor. Não adianta nós queremos expressar o amor se nós não o conhecemos. Então nós vamos por aí. Conhecer, vamos conhecê-lo. Amém? Então, Pai, em nome de Jesus, Te damos graças, Senhor, por esse tempo, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de, mais uma vez, nos posicionarmos no Senhor, na Tua luz, na Tua paz, naquilo que o Senhor é. E desde esse lugar que flua esse manancial de vida, que é essa fonte que jorra em cada um de nós para a vida eterna. Que essa vida que Te expressa, Senhor, essa vida que nos dá a condição de manifestarmos essa nova natureza, essa vida que nos permite ver todas as coisas desde o Seu coração. Espírito Santo vem, nos constrange, nos esvaziamos de nós mesmos, nesse momento nos esvaziamos daquilo que sabemos, para que a Tua voz, para que a Tua palavra se manifeste em nós em outros níveis de relacionamento. Porque foi isso que o Senhor sempre buscou com o homem no Éden, e pelo pecado o homem se perdeu, e perdeu o relacionamento com o Senhor, e se tornou alma vivente. Uma alma que buscava governar tudo desde o seu próprio ponto de vista. Mas Cristo, o Espírito vivificante, vem para nos unir ao Senhor. E uma vez unidos ao Senhor, possamos expressar essa vida. Te louvo por essa manhã, por esse tempo, pela vida de cada um dos meus irmãos. Te damos graças em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Nós vamos trabalhar alguns pontos. E esses pontos vão trazendo luz de como o Senhor deseja se relacionar conosco. Primeira coisa que a gente precisa entender, que o Evangelho, as boas novas, as boas notícias, esse Evangelho é uma pessoa. Primeira coisa, o Evangelho é uma pessoa. Ele é a notícia, Ele é a boa nova, Ele é. E esse conceito nós precisamos trazer, porque não é apenas uma palavra, algo que ele soltou. Não, é Ele mesmo. Ele está. Efésios 1, do 12 ao 13. Eu vou sempre ler os versículos para a gente adiantar e ganhar tempo aqui. Eu já coloquei tudo aqui na apostilinha. Efésios 1, 12 e 13 vai dizer assim: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fosse selado com o Espírito Santo na promessa. O evangelho da vossa salvação. Cristo, ele é o evangelho e Cristo é a salvação. Entenda,
Tanto as boas novas é Cristo, como a salvação é Cristo. São uma pessoa. E por ser uma pessoa, existe uma forma de você se relacionar com Ele. Como essas boas notícias operam em mim, como a salvação opera em mim. Existe uma forma de administrar isso, que é desde Ele mesmo, que é uma pessoa. A salvação não é algo que Deus nos deu. É uma pessoa. A salvação não está fora. A salvação está dentro. Eu estou nele, ele em mim. A salvação é uma pessoa. É Cristo. Quando falamos de nossa experiência de salvação, temos que falar da experiência da nossa relação com Cristo. O que isso significa? Quando falamos da nossa experiência, quem aqui foi salvo? Você tem convicção da sua salvação? Qual que foi a sua experiência de salvação? Nós temos um conflito hoje, certo? Hoje, na estrutura da igreja evangélica, muitas vezes formada num templo, onde as pessoas vão para participar de um tempo de adoração e terem comunhão com as pessoas acabam desfrutando mais da estrutura, daquilo que é o natural, e tem isso como o lugar aonde está a sua salvação. Então podemos estar dentro desse lugar, indo cantar, indo celebrar, indo nos alegrar, indo poder fazer muitas coisas, nos sentimos bem, porque é um ambiente gostoso, porém, não há salvação. Por quê? A salvação, ela é uma pessoa. Então, a experiência que eu tenho, ela é interna. Então a questão é, como ele se revelou para você? Como que você sabe que você tem a revelação? Qual foi a sua experiência de salvação? O que você viu? O que você escutou? Os apóstolos, eles diziam, eu dou testemunho daquilo que vejo, daquilo que eu tenho vivido, daquilo que eu tenho experimentado em Cristo. Esse é o testemunho de salvação. Se eu não vejo, se Cristo não se revelou a mim como pessoa, eu não tenho um relacionamento. Eu estou fora dele. Então o que eu preciso? Eu preciso entender. Eu preciso esquadrinhar o meu coração. Qual o testemunho? Do que você falaria de Cristo? Essa é a diferença. Do que você daria testemunho dele na sua vida? Porque eu só posso dar testemunho daquilo que eu vejo. E quando eu estou preso aqui, eu vou dar testemunho das coisas daqui. Entende? Eu vou dar testemunho das coisas daqui, das coisas naturais. Mas o homem espiritual, ele dá testemunho das coisas que ele vê no coração do seu Pai. Eu sei porque sei que um dia o Senhor se manifestou para mim em luz, e Ele me deu testemunho de onde eu estava, e Ele estendeu a sua mão e me tirou daquele lugar. Por isso eu tomei uma posição de fé, de me mergulhar no conhecimento dEle, de ir buscá-lo. Essa é a impressão, porque a salvação é uma pessoa, é algo que vem internamente, é algo que é no coração. A palavra vai dizer, eu tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne. Eu escreverei no vosso coração a minha verdade, a minha palavra. Uau! Eu sei porque sei que Cristo falou comigo, que Cristo se revelou a mim.
esse testemunho de salvação precisa estar claro. Se você não teve esse testemunho de salvação, ou se você tem dúvida sobre esse testemunho de salvação, anota aí, na sua planilhinha de confronto. Nós vamos estar junto com você num tempo de busca no Senhor, para nos apresentarmos diante dele por fé, para que ele dê o testemunho no seu coração, para que ele te posicione no lugar correto, para que você encontre descanso. Muitos estão aí, não sei, uma hora eu estou salvo, outra hora não estou salvo. Não sei se eu estou salvo, hoje eu estou salvo, não, hoje eu estou bonzinho, eu estou salvo, hoje eu estou ruinzinho, eu não estou salvo. Se eu não tenho testemunho, eu não tenho a convicção, porque eu não tenho relacionamento. Existe um pensamento que diz assim, a Bíblia é um manual de instrução. Quem que já viu essa expressão? Ninguém viu? A Bíblia é um manual de instrução. A Bíblia, do princípio ao fim, nos foi entregue para dar testemunho de uma pessoa, Cristo. A Bíblia não é um manual de instrução. A Bíblia não foi desenhada para te instruir. Jesus, quando ele falava, nem os seus discípulos o compreendiam. Nunca foi a intenção de Jesus deixar um manual de instrução para que todos pudessem entender as coisas de Deus. E como isso nos rouba, porque estamos buscando ser instruídos pela Bíblia, não é a Bíblia que nos instrui. Nossa, família, então agora eu não posso mais ler Bíblia, porque a Bíblia não me instrui. A Bíblia foi desenhada para dar testemunho de uma pessoa. O testemunho fala ao coração. A doutrina fala à mente. O Pai sempre buscou o seu coração. Por que ele busca o seu coração? Porque ele quer se relacionar com você. Mas se você olha para a palavra como um manual de instrução, nós vamos cair aonde? Israel conseguiu obedecer às instruções da lei? Israel conseguiu obedecer à instrução da lei? Não. Não. Então, não é buscarmos instrução, mas buscarmos um testemunho. E quando você lê a palavra, entendendo que é um testemunho de uma pessoa, isso ganha vida. Então a Bíblia já não é mais letra. A Bíblia agora é a própria vida. Cristo se manifestando para você. Ele dá dando testemunho. E de quem Jesus dava testemunho? Do reino. Ele não podia explicar, não havia palavra, mas o reino de Deus é assim. E quando ele se propõe em próprio Espírito dar o testemunho para nós, a vida, podemos então discernir pelo Espírito e aí então podemos obedecer. Entende por que muitas vezes a nossa fé é roubada? Porque a autoridade é roubada? Porque nós estamos buscando na palavra muitas vezes a instrução. Ah, mas toda a palavra é digna, é para instrução, é boa para trazer conhecimento. Desde que tudo esteja na plataforma de vida, Cristo, dando testemunho de quem Ele é. E eu tenho essa consciência, né? 1 João 1, então, os apóstolos e os profetas estavam escrevendo, Bíblia, sobre o que estavam vendo, dando testemunho. De quem? De Cristo. 1 João 1 ao 3, olha só. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos,
o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, a nós a vimos e testificamos dela. A vós anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a vossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Toda obra, toda inspiração da palavra sempre foi para dar testemunho do Filho. A instrução, ela vai vir, mas ela vem desde um desenho celestial que Ele imprime em você. Não é de uma forma natural, porque a transformação vem por uma mudança de natureza. Entenda, precisamos entender essa diferença. Instrução, instruir uma velha natureza não resolve. A nova natureza, o novo homem que passou pela cruz e ressuscitou, esse é cheio do Espírito, aonde está toda a verdade. Esse novo homem tem no Espírito Santo toda a instrução, toda a sabedoria e todo o conhecimento de Deus na sua natureza. A Giane mandou a foto de um ipê rosa, florido. Esse ipê rosa florido fez força, ele se esforçou para manifestar essa beleza? Ele só expressou de uma forma espontânea que estava nele. E assim somos nós, César. Não é por força, não é por violência, não é por esforço humano, mas é pelo poder do Espírito Santo em nós, nessa nova natureza. Essa questão da... Vamos lá. As Escrituras não estão para nos dizer que maneira devemos nos comportar. Estão dando testemunho com o objetivo de revelar a pessoa de Cristo. Quem que pode ler para mim João 5, 36 ao 39? Rapidinho, quem tem aí facilidade? João 5, 36 ao 39. Então, falando que as Escrituras estão dando testemunho com o objetivo de revelar a pessoa de Cristo. A Bíblia não tem o objetivo de nos modelar no nosso comportamento, numa instrução humana. Alguém achou? Sim. João 5, 36 ou 39. Pode ler, mãe. Mas o testemunho que eu tenho é maior que o de João, porque as obras que o Pai me concedeu realizar, essas mesmas obras que realizo, dão testemunho de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo tem dado testemunho de mim. Nunca ouviste a sua voz, nem viste a sua forma. E a sua palavra não permanece em vós, porque não credes naquele que Ele enviou. Vos examinais as Escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Amém. Amém, Jesus. Claro esse texto? Que a Escritura dá um testemunho de Cristo. Esse é o objetivo da palavra. Amém? Então, quando nós formos para a palavra, possamos ter essa consciência que estamos nos colocando diante de uma pessoa, o próprio Pai, inspiração da palavra, o Espírito Santo de Deus, dando testemunho de Cristo. Isso muda a nossa forma de enxergar. Isso permite que eu tenha um relacionamento com Ele. Amém, Luiz? Uma vez que essa pessoa, Cristo, é manifestada,
A vida e poder dele produz um obrar em nós, através das Escrituras, nos permitindo, desde ele, reconhecer e colaborar com essa obra que está se manifestando em nossa vida. Precisa ser aberto em nós um obrar do Espírito para que possamos ver o Evangelho, a salvação, que é a pessoa de Cristo. E quando isso acontece, ao obrar do Espírito, sua expressão em nós, as Escrituras dão testemunho da vida que nos foi manifestada. Paulo vai dizer isso, né? Em Gálatas 2, 20 e 21, Paulo vai dizer: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o testemunho. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Essa consciência, né? E essa consciência faz que o obrar da nossa vida se alinhe ao coração do Pai. Qual, Vlamir? Não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Amém? Se a vida... Isso aqui é tremendo. Se a vida não se manifestou, se não há sua expressão em nós, vamos buscar imolar, cortar comportamentos em nós e nas pessoas. Comportamentos que não são Ele. Sou eu querendo agir como Cristo. Toda transformação se estabelece em Cristo, o qual já venceu, já foi imolado e é um conosco. É de onde flui a vida e essa vida se expressa em nós. Há uma expressão. Quem aqui quer ser transformado? Você já lutou por algum comportamento seu que você fala, não, esse comportamento eu entendo que não é para mim. Aí você lutou contra esse comportamento, mas você não conseguiu vencê-lo? Quem que já passou por isso? Só nós, né, Luiz? Todo mundo, né, Fer? Agora, a questão é, eu não devo lutar contra o comportamento. O problema não está no comportamento. A transformação, Luiz, se estabelece em Cristo. E Ele já venceu esse comportamento. O Evangelho não está estabelecido no eu querendo agir como Cristo, senão que Cristo atuando em mim. O pecado, César, em nós, ele opera como a gravidade. As crianças estão aí, já estudaram gravidade? Não chegou ainda, né? Você pega um foguetinho e tenta sair da atmosfera da Terra. O que vai acontecer? A gravidade vai te puxar para baixo. Ela não vai te deixar sair. Por mais esforço que você faça, a gravidade ela vai atuar em você. Assim é o pecado em nós. Por mais que eu tente mudar um comportamento em mim, a natureza foi desenhada para que isso me retenha. Assim o pecado opera em nós. Nós nunca vamos conseguir romper o teto daquilo que nos puxa da atmosfera com a nossa própria força. Posso tentar, eu posso melhorar em alguns pontos. Melhorar no sentido, melhorar o velho homem, porque o velho homem você melhora, o novo homem, ele é transformado em Cristo. Então, Gabi, essa questão... Agora só nele. Eu preciso estar aonde a palavra que dá testemunho diz que eu devo estar. Nele. E aí, aí esse homem que está em Cristo, falar a verdade para ele é natural. Amar para ele é natural.
Dar para ele é natural. O que é justo para ele é natural. Agora, aquele que está na velha natureza, está lutando com o ciúme, com a inveja, com a competição. Ele quer proteger o seu caráter. Ele quer proteger o seu coração. Ele sofre com a falta de identidade. Ele sofre com a rejeição. Ele sofre com medo. Ele sofre com todas essas mazelas da velha natureza, que operam no velho homem. Jesus vai falar as obras da carne. Leia lá Gálatas 18, 19. E esses não herdarão o reino. Por quê? Porque é uma natureza que não entrou em Cristo, não entrou nessa pessoa. Então, o que eu preciso para ser transformado? Eu preciso entrar em Cristo. E como que eu faço isso, Vlamir? Pela fé. A fé é o conector. Eu sei porque sei que eu tenho que me render e entrar nele. Uma vez que eu estou nele, toda a verdade se revela a mim. E a minha natureza muda. Uau, é uma transformação de natureza, não de comportamento. Não que não tenhamos de melhorar nossos comportamentos. Por isso as crianças estão aí. Precisamos desde cedo ensinar comportamento, não é? Acorda cedo. Disciplina. Faz isso, né? Está o tempo inteiro moldando as crianças. Comportamento, caráter. Agora, se nós queremos introduzi-las na eternidade, precisamos levá-las a um novo nascimento. Precisamos levá-las à salvação. E a salvação é uma pessoa. Eu sou introduzido na salvação. Dentro da salvação eu tenho vida. Isso é maravilhoso de entender. 2 Coríntios 5,17. Quem que pode ler rapidinho? 2 Coríntios 5,17. Depois você já me fala, Luiz. Calma aí, segura aí. Estamos terminando o primeiro tema aqui. 2 Coríntios 5,17. Quem achou pode ler, por favor. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quem está em Cristo. Quem está em Cristo. Quem está dentro de Cristo. Quem está dentro da salvação. Quem está dentro das boas novas. Quem está dentro dessa pessoa é uma nova criatura. Ele está falando de genética. Uma nova criatura é uma pessoa, é algo que era de um jeito e agora foi totalmente transformado, é outro. Na BTX fala uma nova criação. Uma nova criação em Jesus. Ele é o primeiro de uma nova criação. Então, a minha natureza, essa nova criatura precisa se manifestar. Eu preciso ter consciência que é isso que me transforma. Agora, entendendo isso, nós já começamos a entender, começamos a ver que existe uma forma de se relacionar com Ele. Não é de qualquer jeito, não é do jeito que eu penso, não é do jeito que eu acho, não é o jeito muitas vezes que eu aprendi. Existe uma forma de se relacionar com Ele. O que Ele espera de mim? Que eu entre nele, que eu morra, que eu vá para a cruz. Aquele que quer me seguir, tome a sua cruz. Eu vou para a cruz. O que quer dizer cruz? Morte. O que é morte? É eu abrir mão do que eu acho, do que eu penso, do que eu sinto, do que eu tenho. Por quê? Porque isso faz parte da velha criatura, velha natureza, que vai ficar para trás na cruz. Agora eu entro num novo homem. Que novo homem? Aquele que tem a fé em Cristo, entendeu? Que está agora dentro de uma nova natureza, na qual vai viver para a justiça. Essa é a salvação. Então você pode ver Gálatas 5,
19, quem pode ler para mim? Agora, quem abrir 5,19, por favor, eu quero ler um texto antes. Agora, Vlamir, eu não creio que isso é assim. Eu não acredito que isso é assim. A 1 João 5,9 vai dizer o seguinte, olha só que tremendo que é isso. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Já não vale o que o homem pensa. Ok? Então toda língua se cale, todo joelho se dobre, toda consciência humana se cale, é nula. Porque há um testemunho de Deus. Não há nada maior que isso, Luiz. É Deus falando. E ele diz, porque o testemunho de Deus é esse. Olha como Deus dá testemunho. Que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, testemunho de Deus. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho, pela fé. Quem a Deus não crê, mentiroso o faz. Porque não creu no testemunho que Deus deu do seu Filho. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Esse é o testemunho que o céu, que Deus está dando para nós. Não é um testemunho humano. Ele está dizendo, se vocês não crerem no meu Filho, na obra que ele está fazendo, vocês estão me chamando de mentiroso. Agora, quem achou Gálatas 5,19? Para ler para a gente. Eu achei. Por favor. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, mas o fruto do Espírito Amém, Gil. Não herdarão o reino de Deus. Quem pratica essas coisas. Vlamir, mas espera aí, Vlamir, tem um monte de coisa aí que eu pratico. Olha o confronto aí, meus irmãos. Olha o confronto aí. Se tem alguma dessas coisas aí na sua vida, você consegue enxergar, se tem algo aí, já anota aí no seu papelzinho, dessa lista aí. Por quê? Lembra que nós estamos falando que nós não estamos tratando comportamento, nós estamos tratando natureza? O que Deus está falando? Olha, se vocês praticam essas coisas, a natureza que está operando em vocês é adâmica, é caída, é corrompida. Então, é um fruto, é obra dessa velha natureza. Agora, se vocês estiverem em mim e eu estiver em vós, a Gil vai ler agora, eu vou manifestar em vocês os frutos do Espírito, que são frutos de uma nova natureza. Olha só, eu saí de uma velha natureza caída adâmica, que expressa a obra de maldade, para uma natureza viva em Cristo, na boas novas, na salvação, na vida. E qual que é o fruto de quem está aí? Só quem está nessa natureza pode expressar isso, entenda. A igreja, ela nem olha para esses versículos. Porque quando nós olhamos para esse versículo, ele nos confronta. Ai, ira. Ai, ciúme. Ai, inveja. Ai, isso tudo está em mim. Ai, isso. Ai, dá até um negócio, né? Velha natureza. Agora, se eu estou em Cristo, o meu natural. O natural, eu não faço força, eu não faço curso, eu não faço cura interior, eu não faço nada. Não preciso de nada. Se eu estou em Cristo, eu vou manifestar o que, Gil? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. O que quer dizer não há lei? Não há nada que possa restringir a ação do Espírito, porque é a lei do Espírito que está operando em você. É a lei que é a favor dessa natureza. E aí está o poder de Deus. O poder de Deus só pode se manifestar na nova natureza. O poder, a vida, a plenitude, o gozo, a alegria, só pode se revelar, se expressar quando eu estou em Cristo, porque se eu estou nele, eu estou na vida, e a vida é o lugar propício. Lembra do Éden? O jardim do Éden era um lugar propício, onde tudo dava testemunho de Deus e Adão vivia ali uma vida eterna, onde ele não tinha falta de nada. Tudo era suprido. A criação respondia, as árvores respondiam, a terra respondia, a criação respondia. Perdemos isso quando Adão perde a vida. Ele perde a comunhão de Deus. Ele se separa. Agora Cristo veio, ele é o Espírito vivificante, é o Espírito que traz vida. E se eu estou nele, isso que se manifestava no jardim volta a se manifestar em nós. A criação colabora comigo. Os anjos colaboram comigo. O poder de Deus colabora comigo. O próprio Senhor colabora comigo. Tudo me envolve e faz com que eu prospere. Prosperidade, bom caminho. Tudo me envolve para que eu veja o caminho que devo seguir, que eu veja as obras que Ele tem proposto para mim. E Ele coloca o conhecimento, a sabedoria, Ele coloca tudo o que eu preciso para viver nesse novo lugar. Que lugar? O coração de Deus, Cristo, é uma pessoa. E se eu estou nele, eu estou no Pai. E o Pai está em mim. Nada pode ser produzido fora de Cristo. Nada. Não há vida fora de Cristo. Fora de Cristo há morte, há condenação. Nada pode viver fora de Cristo. Que oração? Falta 10 para as 11. São 3 tópicos, eu falei 1. Era para falar os 3, tudo hoje. Mas eu creio que é muito importante isso. Isso nos aterriza. Pum! Eu começo a ver por que muitas coisas na nossa vida não funcionam. Por que muitas coisas em nós estão desajustado. Porque nós buscamos o poder de Deus e Ele não se manifesta. Porque buscamos fazer coisas e não prospera. Porque buscamos expressar a Cristo de uma forma que é nossa. E isso não avança. Porque muitas vezes estamos olhando, buscando um relacionamento do nosso jeito. Um jeito caído. Um jeito torcido. Porque somente podendo ver a pessoa de Cristo, poderemos ver onde estão todas as coisas. De novo, presta atenção, não percam o raciocínio. Porque somente podendo ver a pessoa de Cristo, eu preciso ver a Cristo. O Espírito Santo está aí para isso. Poderemos ver onde estão todas as coisas. Tudo é Cristo. Colossenses 1, 16 e 17. Olha só que tremendo que é isso, Aninha. Olha só, Luiz. Tudo é Cristo. Olha só, César. Colossenses 1, 16, 17. Porque nele, dentro dele, Cristo,
foram criadas todas as coisas. Tudo saiu dele. Que há no céu, que há na terra, as que eu consigo ver, as que eu não consigo ver, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem, vivem, têm vida por ele. Tudo o que é salvação está dentro de Cristo. Tudo. Nada do que está fora de Cristo foi salvo ainda. Atos 4,12, olha só. Ele é a pedra que foi rejeitada por nós, por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhuma outra pessoa, lugar, há salvação. Porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não há forma, jeito, pessoa que possa manifestar salvação. Só Cristo. Quando discernimos que estamos falando de uma pessoa, é onde podemos entender que tudo que está salvo está em Cristo. Tudo que já foi salvo está em Cristo. Tudo que está em Cristo está salvo. Tudo foi transportado para o reino do seu Filho amado. Colossenses 1,13. Quem pode ler? Isso é tremendo. Quem achou, rapidinho. Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas. Olha só, de novo, Geo. Presta atenção. Olhando para isso, não é? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para onde? Reino do Filho do seu amor. O reino do Filho do seu amor. Nos transportou para o próprio Cristo, dentro dele. O reino, Cristo é o reino. Cristo é a salvação. Cristo é o evangelho eterno. Cristo é o evangelho da salvação. Tudo foi transportado para dentro dele. E aquilo que está dentro dele tem vida. O que está dentro dele tem vida. O que está fora é condenação. A salvação em Cristo não é um estado final, senão que somos salvos para sermos devolvidos ao nosso propósito, pelo qual fomos criados. Qual que é o seu propósito? Qual o propósito que você foi criado? Quem pode ler para mim Efésios 2,10? Isso é importante demais nós entendermos. Porque a igreja muitas vezes ela não entende. Efésios 2,10. Pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparadas. Só o 10, mãe. De novo, por favor. Pois fomos feitos por Ele. Porque fomos feitos por Ele. Criados em Cristo Jesus. Criados dentro de Cristo. Uma nova natureza. Para boas obras. Para boas obras. Previamente preparadas. Por Deus para que andássemos nelas. Previamente preparadas por Deus para que andássemos nela. Você e eu, todo homem, foi chamado para estar em Cristo. Para que uma vez você entenda a sua nova natureza, as obras que Ele preparou lá na eternidade, elas se expressem através de você. Você tem um propósito, expressar Cristo a toda a criação. Se eu não creio nisso,
estou fazendo Deus mentiroso. Uau! Esse é não temos mais tempo. Meus irmãos, nós vamos por aí. Amém. Nós vamos mergulhar nisso. Glória a Deus. Nós vamos mergulhar nessa pessoa. Nós vamos mergulhar nessa revelação de quem Ele é. E pela fé, não é nossa, mas a fé de Cristo. Ele é autor e consumador da nossa fé. Não é a fé que você tem. É uma fé que vem dele. Porque Ele é o autor, Ele é que fez. Ele é o que produziu. E Ele é o consumador, Ele que é o que completou. Ele em nós me permite crer na obra do Pai. O que nós precisamos então diante de tudo isso? Qual que é a aplicação disso? Eu preciso me posicionar diante do meu Pai e pedir para que Ele se revele como minha salvação. E para isso eu preciso o quê? Me render a Ele. Declarar: Pai, eu escolho hoje colocar a minha vida diante do Senhor, porque eu não quero fazê-lo mentiroso, mas eu criei nessa palavra que foi pregada. Eu criei que o Senhor já deu o testemunho do seu Filho, e o seu Filho morreu por mim, e porque eu creio, pelo poder que há nessa fé, porque o Senhor fala a verdade, não mente, o Senhor pode me transportar do reino das trevas para o reino do seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. E que essa salvação, que é o centro da vida, porque Ele é a vida. Eu sou a videira verdadeira. Vocês são os meus ramos. Ele é a videira, eu sou o ramo, eu estou conectado a nele, estou nele, estou não unido, porque unido é estar junto. E nós estamos falando de uma unidade que é estar unidos no sentido de estar mesclados, onde você já não sabe quem é você e o que é Deus. Sabe da batata? Um saco de batata é um monte de batata unida. Mas o purê de batata... quem vê quem ali? É esse que é você. Você com ele é essa massa. Você está nele e ele está em você. Você já não sabe se é você que vive ou se é Cristo que vive em você. Você já não sabe se essa vontade de amar as pessoas é você. Nossa, eu acho que eu estou ficando molegato, né? Agora eu estou querendo amar os irmãos. Agora eu estou querendo abraçar os irmãos. Agora eu quero estar na casa das pessoas para comer, para sentar nas mesas. Agora eu quero animar as pessoas a terem fé. Agora eu quero dar testemunho, né? O que está acontecendo comigo? É que a vida começa a fluir de você. Aí você chega num momento desse e você começa a cantar, né? Você nunca cantou, mas daí, olha, eu estou cantando junto com as pessoas. Vlamir, nem para facilitar pô, aí a letra da canção, né? Não facilita nada, mas eu vou ter que aprender a cantar e vou junto com os irmãos. E agora eu canto, parece que algo mexe dentro de mim, parece que tem um ser, um alienígena no meu estômago. Quem já sentiu esse alienígena no estômago? Não fala disso essas horas, né? Depois das 11. É algo que borbulha dentro, é algo que flui dentro, é essa fonte que jorra. Por quê? Porque esse novo homem, e vocês vão me ouvir falar muito sobre isso, essa nova natureza que Cristo colocou em nós,
ela é uma natureza, Luiz, corporativa. O velho homem vivia no egoísmo, egocentrismo, vivia separado, porque vivia para si mesmo. Mas o novo homem, ele é corporativo. Como assim, Vlamir? Ele entendeu que agora ele é um purê. Por quê? Porque agora a natureza dele está tão misturada com a dos seus irmãos que ele precisa estar. Agora faz todo sentido, Vlamir. Agora fez todo sentido, né? Fez todo sentido. Porque agora já não é mais você quem vive, é Cristo que vive. E eu vou falar uma coisa para você. Cristo é a cabeça. E nós somos o corpo. Nós, em unidade, nessa nova natureza, não, escuta isso, essa nova natureza não permite que eu me afaste dos meus irmãos. Porque não tem como mais separar o purê. Agora faz sentido. Não tem como mais separar as batatinhas. Está tudo unido e Cristo é o cabeça. E nós somos um grande corpo. Não tem como separar. E essa natureza me permite estar unido aos meus irmãos. E não só entre nós, mas a todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Todos que estão nele são parte desse purê. Porque fora dele nós somos as batatinhas soltas. Ainda querendo. Somos unidos, mas as batatinhas não se mesclam. Mas é lindo entender isso, meus irmãos. Verdade. Coloca aí, no seu confronto aí. Eu sou batatinha, sou purê. Vai longe, eu gostei. Batata purê. Para ser um, precisa ser amassadinho. Lá, filho, já. Você viu isso pra mim? Para ser precisa ser amassado, né, filho? Precisa ser moído. Cozido, moído. E é a pressão, né? É a alta temperatura que nos transforma, né? Então é o fogo. Então, meus irmãos, nós vamos... Agora, as coisas vão começar a tomar mais sentido, nós vamos começar a perceber para onde nós estamos indo, como corpo. Para onde nós estamos indo, Vlamir? Tempo de amor. Mas como assim? O que é tempo de amor? É tempo de relacionamento. Relacionamento com quem, Vlamir? Relacionamento com o Pai, ser um com Ele. E quanto mais nós conhecermos e discernirmos esse relacionamento, mais amor nós podemos expressar. Amém. E quando o amor se expressa, todo o poder do céu se move a favor daqueles que amam ao Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E esse relacionamento em amor me revelou hoje o quê? Já não tenho mais necessidade de ficar lutando para transformar o meu comportamento. Porque eu entendi o que transforma o meu comportamento é a nova natureza de Cristo em mim. Amém. É uma sabedoria que vem do céu. Mas então nós não precisamos mais nos aperfeiçoar aprendendo. É aí que a multiforme sabedoria de Deus se manifesta. Nós vamos tratar com os nossos irmãos desde uma sabedoria do céu, desde desenhos celestiais, dando testemunho de Cristo, introduzindo